eu espero que você esteja bem e nós já conversamos um pouquinho, sobre alguns temas relacionados às finanças, ao dinheiro, e o primeiro grande tema foi justamente o fato de por que falar sobre o dinheiro. O segundo tema, nós discutimos um pouquinho a percepção de Jesus acerca do dinheiro, como se viu, como Jesus ele agiu em sociedade. Depois vimos a percepção, poderíamos dizer até mesmo a cosmovisão, até mesmo a teologia de Jesus em relação ao dinheiro, como o dinheiro era na percepção de Jesus. Depois da terceira aula, nós falamos sobre os passos para começar a organizar a vida financeira. Hoje, nesta aula, eu quero falar sobre algumas recomendações e algumas posturas que você e eu devemos ter para que possamos melhorar a condição financeira, bem como também para que possamos coordenar, ou não só organizar, mas controlar a nossa vida financeira. Então, a primeira grande recomendação que eu dou a você é resista aos impulsos. Quando eu falo de resistir aos impulsos, nós temos que pensar da seguinte forma: quando eu sair para algum lugar e eu ver algo que me chama atenção, de fato, eu realmente preciso desta coisa que me chamou a atenção, então vamos lá. A vitrine, ela me encantou, a vitrine chamou a atenção, o preço também chamou a atenção, mas eu tenho que ter uma pergunta eu devo fazer a mim mesmo. A pergunta é: eu de fato preciso disso aqui que eu estou vendo? Eu tenho que colocar a mão na consciência, analisar. É bom também eu pensar o seguinte: quais são as roupas que eu tenho, se no caso for uma roupa, se no caso for um sapato, quais são os sapatos que eu tenho, as sandálias que eu tenho, a roupa que eu tenho, o que é que eu não tenho usado, que eu poderia usar para evitar de gastar agora, de comprar novamente. Então a primeira coisa que você e eu nós devemos fazer é resistir aos impulsos. A segunda coisa, se você tem aquele critério de falar, vamos sair um pouquinho só para refrescar a cabeça, então não leve cartão. Você só vai levar o cartão para uma suposta precaução. Se você tem a intenção de passear, de tomar apenas um sorvete, dar risada, simplesmente andar para espairecer, não leve o cartão. Pois se você já está levando o cartão, subentende-se que você está se preparando para poder gastar. O cartão de crédito ele só deve ser usado quando o valor ele for muito alto e quando tiver a oportunidade de um parcelamento extensivo sem juros. Do contrário, se for valor pequeno, eu devo, ou é mais correto eu pagar aquele valor à vista do que usar o cartão de crédito. Agora, se porventura eu não tenho como pagar aquele valor que é pequeno à vista, então eu vou parcelar, eu devo parcelar em menos vezes, 2 vezes, 3 no máximo, para que você não fique preso. A terceira grande recomendação é evite comprar as coisas a prazo, justamente isso. Evite comprar as coisas a prazo, porque você vai ficar retido. Parte do seu recurso financeiro vai ficar retido por um bom espaço de tempo. Então você fica preso sem poder dar outros passos. Você fica preso sem poder ter outras iniciativas. Então o que você puder evitar de comprar a prazo, evite, pague à vista. Outra grande recomendação que eu aprendi aí no decorrer dos anos é o seguinte: escreva como você quer estar daqui a algum tempo. Então você tem que estipular determinados prazos. Daqui a quanto tempo? Como é que eu quero estar? O que eu quero alcançar? O que eu quero comprar? Onde eu quero visitar? Você tem que fazer essas perguntas. Então, daqui 5 anos, eu quero ter visitado o quê? Qual viagem eu quero fazer? Ou comprado que tipo de carro? Ou dado entrada na minha casa? Então, eu tenho que escrever como é que eu quero estar daqui a algum tempo. Na verdade, você tem que ter uma visão e uma percepção de si mesmo. Então, daqui a algum tempo, você vai querer continuar nessa situação como você quer estar. Porque às vezes nós queremos estar de uma determinada forma, mas nós não fazemos nada para mudar.
E eu gosto da frase que diz que se eu não fizer nada, nada vai acontecer, e de fato nada vai acontecer. Então eu tenho que ter uma postura, e uma das posturas que devo ter para poder melhorar é escrever justamente como eu quero estar daqui a algum tempo. Eu já tenho que vislumbrar como eu quero estar daqui a algum tempo. Então eu vou antecipar o futuro, no bom sentido do termo, me imaginando vivendo já da forma que eu quero estar. Então eu vou trabalhar para que isso venha se concretizar, porque a princípio é um projeto, é um plano, está no papel, na zona do papel, mas eu vou trabalhar para que isso venha a acontecer. Outra grande recomendação que eu percebo é justamente pense no futuro dos teus filhos. É necessário você e eu, nós pensarmos no futuro dos nossos filhos. Segundo o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, verso de número 14, Paulo diz que ia visitar aquela igreja, e Paulo diz que quando ele chegasse lá, ele não ia ser pesado para aquele povo, ele iria arcar com todas as despesas que diz respeito a ele. E aí ele faz então uma analogia. A igreja de Corinto, os fiéis de Corinto eram filhos dele, ele era o pai. Então ele diz assim, é o pai que tem que entesourar para o filho, e não o contrário. Às vezes a gente quer que o filho cresça, que o filho já vai trabalhar logo, já possa se autossustentar, porque eu não aguento mais sustentá-lo e coisa do tipo. O filho torna-se um gasto, o filho torna-se um peso. Quando o ensinamento do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, é justamente o contrário. Quem é que tem que entesourar? Quem é que tem que enriquecer? Os filhos são os pais. Então você tem que pensar no futuro do teu filho. Você tem que trabalhar hoje granjeando para ele, e amanhã, quando você talvez não estiver aqui, ou mesmo que esteja, você fez a sua parte, preparou o caminho para ele. Outra recomendação, preserve o que tem. Então nós temos mania de às vezes não cuidar do que conquistamos, e às vezes o que conquistamos de forma árdua. Então tome cuidado com o sofá. Veja se vale a pena o seu pet talvez subir. Eu não quero me intrometer nessa sua intimidade, nessa sua particularidade, mas vale a pena ele subir, às vezes sujar de urina ou até mesmo arranhar, para que você tenha que trocar no futuro próximo. Quando você então tem que trocar algo que não era necessário trocar, é um imprevisto que aconteceu, surgiu do nada, atrapalha as suas metas. Você vai ter que tirar o foco de uma determinada área e agora começar a trabalhar em outra. E você não estava previsto aquilo, então isso realmente atrapalha. Então preserve os bens que você conquistou. Então vamos lá, cuida do controle remoto da televisão, não fica jogando para o outro, me dá o controle aí tu vai e joga o controle para o cara não consegue pegar, cai o controle no chão, quebra, tem que comprar outro. Toma cuidado com a televisão, toma cuidado com o sofá, toma cuidado com o carro, faça manutenção preventiva, a cada 10 mil você vai lá, porque ele não vai te deixar na mão, é simples. Então quando você começa a trabalhar com uma organização, as coisas começam a funcionar. Então preserve o que tem para não atrapalhar as suas metas. Outra recomendação, tenha objetivos claros. Gosto da frase que diz que se você perseguir 2 coelhos, ambos escaparão. Se você perseguir 2 coelhos, ambos escaparão. Então tenha objetivos claros. Para onde você está indo? Às vezes, quando nós estudamos, por exemplo, as grandes navegações na história antiga, ali por volta do século XIV, do século XV, do século XVI, nós vamos ver que o capitão, ele tinha noção de onde estava indo, mas às vezes os marujos não. Às vezes aqueles que estavam auxiliando a tripulação não tinham noção, mas o capitão sim. Então ele iria mapeando, ele estaria colocando ali as coordenadas necessárias para poder ter um rumo, um norte. Tem que ter um rumo. Ali o que está gerenciando aquela navegação, ele precisa saber para onde está indo. A grande pergunta é, para onde você está indo? A maneira como você está hoje está te levando para onde? Para qual lugar? Saiba para onde você está indo. Então tenha objetivos claros. Eu quero alcançar isso. Depois que alcancei isso, aí então eu vou traçar outro objetivo. É mais ou menos aqueles exemplos que nós damos nas grandes empresas. Todas as empresas possuem a missão, a visão e os valores.
Né? Então, quando nós falamos de missão, a missão é aquilo que você nasceu para fazer. Então, você é feito para aquilo. Qual é a tua missão? Então, a missão é algo que não vai mudar. Você foi feito para aquilo. Ok, a visão. A visão, ela já muda. A visão muda, porque a visão é como se fosse um objetivo, uma meta. E quando você alcança, você pega uma outra visão, você pega um outro objetivo, você traça uma outra meta. Então, a missão é o propósito de vida. Ela não vai mudar. Agora, a visão muda quando eu alcanço o meu objetivo. E os valores também não mudam, porque os valores é o que rege você, é o que coordena você. Então, cada atitude estará pautada nos valores que você tem de modo intuitivo. Então, você tem que ter objetivos claros. Saiba para onde estar indo. Tenha visão. Você alcançou aquela visão, aquela meta, agora você parte para outra visão. Outra recomendação, seja generoso. Dentro desse quesito, nós poderíamos dizer que a generosidade é como se fosse uma semente. Então, poderíamos falar sobre a lei da semeadura, por exemplo. Então, você está plantando generosidade, automaticamente essa semente ela vai germinar e você vai colher os frutos dessa generosidade que você está plantando hoje. Então, não precisa ser sovina, não precisa ser egoísta, egocêntrico, individualista, não é necessário isso. Então, dentro das conformidades, dentro aí do seu planejamento, seja generoso. Escolha talvez uma instituição em que você possa contribuir e depois lá na frente esta árvore ela vai dar frutos e vai voltar para você. É a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Outra recomendação, pague o que deve. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13, verso de número 7 e verso de número 8, Paulo escreve dizendo: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então, recomendação, paga o que deve. O que Paulo está falando, não deve nada. Se você tem aí uma dívida, então arque, pague o que deve. O grande problema é que nós priorizamos outras coisas. Por exemplo, em vez de pagar o que eu devo, eu prefiro sair com a minha família para jantar. É errado? Não, mas você não está devendo. Então é melhor você organizar primeiro, pagar o que deve, para que você não tenha como se sentir culpado, ou quando você encontrar aquela pessoa, você se sentir constrangido. Então deixe de comprar a sua própria roupa, mas paga o que deve. Deixe de sair, mas paga o que deve. E aí então por onde eu devo começar a pagar o que eu devo? Escolha, coloque no papel aí as suas dívidas e coloque os valores na frente e escolha a de menor valor. Então você selecionou a de menor valor, você começa a trabalhar, se organizar para pagá-la. Terminou de pagar, enquanto você está pagando essa de menor valor, você também pode ir guardando um dinheirinho para você ir para a próxima. Terminou de pagar essa menor dívida, você vai para a segunda menor dívida, que é um pouco maior que a primeira, e aí então você pode negociar dando uma entrada, porque você ajuntou um pouquinho, porque ela era a menor dívida, e agora você começa a parcelar ela também, pagá-la, depois você vai para outra dívida, e assim sucessivamente. Quando você menos esperar, você vai perceber que você pagou todas as suas dívidas. O grande problema que eu e você às vezes nós temos é que quando nós recebemos um certo tipo de salário, nós tentamos viver naquela condição de salário, mas quando eu recebo um salário maior, eu quero que a minha vida ela também aumente, só que está errado. Então se eu ganho R$1.000 e eu estou vivendo como se eu ganhasse R$1.000 e agora o meu salário já não é mais R$1.000, são R$3.000, eu não devo dar um salto de imediato para viver com R$3.000. Ter uma qualidade de vida segundo os R$3.000. Eu tenho que ainda por um tempo viver como se eu estivesse ganhando os R$1.000. E o restante do valor eu vou aplicar, eu vou guardar, eu vou pagar dívida, ficar sem nada e eu vou aplicar esse dinheiro, fazer ele trabalhar para mim. Aí depois de um certo tempo, onde o dinheiro já está trabalhando para mim, eu começo a mudar o degrau da minha vida. Porque aí então eu posso viver agora um pouco, vivendo agora não com os 3.000, mas com 2.000. Então eu recebia 1.000, agora passei a receber 3 e eu vivia com 1.000. Recebendo 3, devo continuar vivendo
vivendo como se estivesse ganhando 1.000. Melhorou porque o dinheiro está trabalhando para você, porque você agora investiu, então começa a viver como se estivesse ganhando 2, para que você tenha sempre esse saldo positivo, é necessário. Então, pague o que deve. Sacrifica os seus desejos em um determinado momento, mas pague o que deve. Tem outra recomendação: não trabalhe com dinheiro ilícito. Esse dinheiro não prospera. Esse dinheiro não vai para frente. A prova disso é que as pessoas, elas sempre precisam de mais. Eles sempre estão correndo atrás de mais. Então esse dinheiro não prospera. Aí você fala, não, mas sempre tem o recurso financeiro abastado, vem aquele montante, mas eu te pergunto, a paz? Existe paz por trás desse dinheiro? Existe um sono tranquilo por trás desse dinheiro? Então não trabalhe com dinheiro ilícito. Outra recomendação: procure não ser fiador. É melhor, se for alugar um determinado local e você recebeu o convite para ser fiador, é melhor sugerir com que aquela pessoa que está alocando, o locador, ele venha sugerir ao locatário para que venha criar-se uma outra metodologia, ou depósito, ou seguro-fiança, mas fiador não. Não seja fiador. Inclusive, isso também é bíblico. Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 6, verso de número 1, verso de número 2, Salomão fala sobre os riscos, o perigo de você ser fiador. Depois ele fala no capítulo 22, verso 26 e verso 27, a mesma coisa. Então, se puder evitar, evite ser fiador de alguém. Dê a sugestão para que este alguém faça outra forma no contrato de locação. Outra recomendação: peça sabedoria. Segundo Tiago, o escritor bíblico, no capítulo 1, verso de número 5, ele diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Deus, ele dá. E ele não dá numa medida pequena, ele vai dar de forma deliberada. Deus, ele dá em abundância. Deus, então, se você precisa de sabedoria, que é a união do seu conhecimento acadêmico, mais aquilo que você tem de forma intuitiva, então há uma fusão nisso. E é onde você consegue resolver os problemas causando espanto, excelência. Então peça sabedoria a Deus. É necessário você ter sabedoria para administrar o que Deus colocou nas tuas mãos. Outra recomendação: tenha metas. Uma meta a curtíssimo prazo, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, longuíssimo prazo. Uma meta a curtíssimo prazo é uma meta que você estipula até a próxima semana, até o próximo mês, curtíssimo prazo. Então, até a próxima semana, até o próximo mês, o que eu quero mudar em mim? O que eu quero organizar? Como eu já quero estar? Como eu quero ser? Uma média a curto prazo é uma média que vai até 2 anos. Então, daqui até 2 anos, até 2025, como eu quero estar? O que eu quero fazer? O que eu quero alcançar? O que eu quero ter organizado? Como eu quero ter me desenvolvido e crescido? Uma meta a médio prazo vai de 2 a 5 anos. Então, até daqui 5 anos, como eu quero estar? O que eu conquistei? Como eu já ajudei alguém? Você tem que estipular. Daqui a 5 anos, como eu quero estar? Uma média a longo prazo, aí já vai de 5 a 10 anos. Então, o dinheiro já pode estar trabalhando para mim. Eu já quero ter casas de aluguel. Eu já quero ter alguma outra coisa. Não sei. Você tem que pensar numa média a longo prazo, que vai de 5 até 10 anos. E uma média a longuíssimo prazo, que aí então supera o patamar dos 10 anos. Tem que se trabalhar com média. Você tem que trabalhar com pontos e ir ticando aquilo que você, de certa forma, foi concluindo. É por isso que é necessário ter um cronograma da sua própria vida, organizar a sua vida. Outra recomendação: foco. O foco é primordial para quem está no processo de crescimento, para quem está no processo de evolução. O foco nada mais é do que um ponto para o qual as coisas elas se convergem. Ou seja, você tem uma meta. A meta é o ponto central.
Você estipulou aquilo para a tua vida para que haja mudança, crescimento. Ela é o ponto central. Então, todas as vezes que você sair, você vai ter que pensar nesta meta. Isso é foco. Então, quando você pensar em gastar, automaticamente a sua meta vai falar mais alto em você e você vai voltar para a meta para que você não venha atrapalhar a meta que você estipulou. Então, o foco é aquele ponto central onde todas as coisas se convergem a ela. Então, por que eu estou trabalhando hoje? Por causa da minha meta. Por que eu estou investindo hoje? Por causa da minha meta. Por que eu não estou gastando hoje? Por causa da minha meta. Por que eu não fui para o happy hour hoje? Por causa da meta. Então, o foco é isso. É quando você tem um ponto e todas as coisas se convergem a ela. Outra recomendação, outra postura. Tenha fé. Tenha fé em si mesmo. Às vezes nós não vamos encontrar pessoas que valorizam ou que acreditam em nossos sonhos. Mas se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não acreditar no teu sonho, quem vai acreditar? Eu só posso contagiar alguém se eu estiver queimando. Eu só posso queimar alguém se eu estiver queimando, se eu estiver em labaredas. Do contrário, eu não vou contagiar ninguém. Então, eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar em mim. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar nos meus sonhos, torná-los reais. Aí, automaticamente, esse entusiasmo vai contagiar outras pessoas, mas mesmo que não contagie, eu tenho que acreditar em mim. Eu sou o melhor de Deus nessa terra. Eu sou a imagem de Deus, a semelhança de Deus nessa terra. Eu tenho a mente do Cristo, então eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou arquitetar e eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou mudar com a força de Deus. Deus está ao meu lado, eu estou tentando me organizar e eu vou, admito os meus erros e vou agora caminhar na direção certa. E a última recomendação, comece a investir. Mesmo que você não tenha aí, então, depois dessas organizações que você mudou, que agora, então, você tem um recurso que você pode investir, você não conhece o CDB, o CDI, Tesouro Direto, Bolsa de Valores, começa agora, então, a investir numa poupança. Comece pequeno. Comece pequeno. Enquanto você está começando pequeno, fazendo o dinheiro trabalhar para você, você faz o quê? Você começa agora a se preparar, aderindo o conhecimento de outras áreas. Então, dedique tempo a aprender. Existem muitos tutoriais, muitas aulas boas no YouTube que você pode, por exemplo, aprender sobre CDB, CDI, Tesouro Direto. Então, comece pequeno, mas não deixe de investir, não deixe de aplicar, para que o dinheiro ele possa trabalhar ao teu favor, garantindo o teu futuro. Então, lembre-se, o dinheiro deve ser servo e não senhor. Se você colocar essas posturas em prática, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na tua vida. Que Deus te abençoe.